E aí, pessoal? Hoje, nosso convidado aqui é bem musical. Nós convidamos hoje o DJ JP da Imaculada. DJ, muito obrigada pela sua presença aqui. Seja bem-vindo e vai ser um papo maravilhoso. Eu quero primeiro agradecer a Deus, agradecer a você pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando deste momento muito especial, podendo partilhar um pouco da minha vida, da minha missão, um pouco do chamado que Deus fez na minha vida. Então, muito obrigado desde já pelo carinho, pela acolhida e dizer que eu já sou seu fã já. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Bom, aqui a gente sempre começa com a pergunta dos santos de devoção, né? Que a gente é muito amigo dos santos aqui, então a gente quer também saber dos nossos convidados. Qual o seu santo de devoção? Não foi por acaso que eu vim com essa camisa, ó, com vários santos aqui. Eu tenho alguns santos de devoção. Arrasou. Pelo meu nome ser João Paulo, São João Paulo II é o santo que eu sou mais apegado, assim. E eu tenho também como santos de devoção São Padre Pio, Beato Carla Acutis agora, o nosso santo Carla Acutis. Então, são pessoas que marcam muito a minha vida também. Santa Terezinha, algumas pessoas assim que são muito especiais, assim, que eu tenho um carinho muito grande na missão. Essas pessoas que eu sou mais apegado são essas. Fora os outros que eu gosto muito, que a gente sempre faz as novenas e tal, a gente sempre tá pertinho. Ah, que bom, que legal. E conta aí sobre um pouco da sua história. A gente sabe que o seu dom que agora coloca em prática como DJ tem ali um pouco relacionado à sua história de vida. Eu soltando um spoiler aqui. Então, eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é João Paulo, eu tenho 26 anos, eu moro aqui na cidade de Alegre, no interior do Espírito Santo, e a minha missão hoje como DJ de JP na Imaculada, como DJ católico, surgiu a partir de uma experiência que eu tive com Deus, um chamado que Deus me fez muito antes de eu nascer. Deus já tinha feito um chamado na minha vida e eu descobri depois através da missão de ser DJ católico. E eu vou explicar mais ou menos para vocês como que aconteceu. Meus pais casaram, né, depois de 8 anos de namoro e tal, tiveram um namoro um pouco complicado e os primeiros anos de casamento também bem conturbado. E aí já estavam prestes a se separar, com algumas brigas, já idas e voltas na casa dos meus avós, de um mandar o outro para ir dormir na casa dos pais e voltar e tal, muita dificuldade. Por fim, descobriram que eles estavam grávidos, já depois do casamento, já de mim. E aí começaram a acompanhar e aí viram que precisavam de acertar a vida deles por causa dessa gravidez, que precisavam de cuidar de mim. E aí foram cuidando de mim e tal, fazendo os exames. E aí, no 7º mês de gravidez, mais ou menos, descobriram que eu tinha uma doença rara, chamada mielomeningocele, que é uma malformação na coluna. Hoje é um pouco mais comum se ver, mas antigamente era algo mais raro de se acontecer. É uma formação na coluna onde a coluna nasce com um pedaço para fora. Então, é algo bem complicado. E aí, nesse momento, o médico viu que tinha algo errado comigo e avisou minha mãe. Falou, olha, seu filho vai nascer com uma deficiência, seu filho tem um problema na coluna, uma malformação, e vocês têm que se preparar para cuidar dele, porque ele pode nascer vegetativo, ele pode nascer em cima de uma cama, ele pode nascer sem mexer os pés, sem poder falar e tal. Então, a gente tem que se preparar para ver como que vai ser. E ele não vai poder ficar muito tempo aí na barriga. Nós vamos ter que tirar ele. Ele vai ter que nascer como prematuro. E aí, já logo preparou o coração dos meus pais e já ficaram nervosos. Minha mãe ficava se perguntando muitas vezes como que ia cuidar de um filho deficiente, né? Que não é fácil, não é uma tarefa fácil. E meu pai também passava a casa dele, porque a família do meu pai é uma família de esportistas, né? Tem um tio jogador, meu pai nasceu dentro de um campo de futebol e tal. E aí, o primeiro filho, o filho homem, meu pai pensava, meu filho não vai poder jogar bola comigo, meu filho não vai poder correr, não vai poder Tinha toda fazer aquela coisa. expectativa, né? E aí foi frustrado o primeiro filho e tal, mas minha mãe, desde o primeiro momento, me consagrou o coração de Nossa Senhora. Falou, ó, mãe, esse filho não é só meu, esse filho é seu e a senhora vai me ajudar a cuidar e ele vai nascer do jeito que a senhora achar que ele deve nascer. Ele vai viver do jeito que a senhora achar que ele deve viver. E aí eles se juntaram para cuidar de mim e para orar e para interceder e para pedir que Deus fizesse um milagre na minha vida. E graças a Deus eu nasci, com 12 horas de nascido eu fui para a sala de cirurgia, minha mãe não pôde me amamentar, eu tive que fazer essa cirurgia da mielomeningocele, que é a correção da coluna.
E aí, graças a Deus, eu nasci mexendo as perninhas, eu nasci chorando, eu nasci como uma criança normal, porque Deus já tinha feito um milagre na minha vida. E aí eu Com fiz certeza. essa cirurgia, e aí as coisas começaram a acontecer na minha vida. A minha família se uniu para cuidar de mim, para viver em prol da minha vida, da minha história. E aí eu comecei a ter uma vida normal, de uma criança normal. Com 2 anos eu aprendi a andar, comecei a falar, gritar, cantar, correr, bater cabeça no chão, machucar. Eita! A vida de uma criança espoleta, graças a Deus. Só que nessa fase da minha infância, eu tive 2 crises de meningite e tive algumas outras complicações. De eu passar mal na escola e ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. Mas eu sempre tive uma vida normal. Mas eu sofri bullying, as pessoas riam na minha cara, porque com Caramba! toda essa doença ficou a sequela de eu ter uma perna menor do que a outra. Então eu ando mancando, puxo um pouco de uma perna e a minha coluna é um pouco torta, então as pessoas veem isso em mim. Então, e aí eu cresci. Eu até brinco com o Cosme, cantor, que na escola tá para mim havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Eu falei, olha, sempre sofri bullying com essa música e as pessoas cantavam isso para mim, mas eu nunca tomei isso para minha vida, porque eu sempre fui muito amado pelos meus pais, muito amado pela minha família, muito acolhido, e principalmente por Deus. Eu sempre tive aquela frase de Santa Teresa de Calcutá, se eu não me engano, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Santa Teresinha de Santa Teresa de Calcutá. Pronto, Deus pensa que eu sou uma pessoa amada, e eu sou, e é isso que importa. E aí eu fui crescendo como um jovem normal, como uma criança normal, por mais com as dificuldades, por mais que tinham pessoas rindo de mim, essas coisas, e eu não ligava. Eu só queria viver minha vida de uma criança normal. E aí eu fui seguindo, com a graça de Deus, sempre criado numa fé católica, meus pais sempre foram católicos, criado a ser coroinha, a ser cerimoniário, tocar na igreja, movimentos jovens, sempre muito ali. E aí aconteceu que com meus 12 para 13 anos, eu comecei a ter muitas crises de coluna, de dor de coluna. Eu entendi o que acontecia com as minhas dores de coluna, porque eu andava normal, fazia tudo sozinho, e às vezes eu não conseguia sair da cama, porque remédio nenhum dava Passava a para... dor. E minha coluna travava às vezes e não tinha explicação, porque eu ia no pronto-socorro, fazia exame e nada explicava as dores que eu estava sentindo. E aí eu fazia tratamento no Sara Kubitschek em Belo Horizonte, que é uma rede de hospitais público que tratam medula, lesão na coluna e tal, essas coisas. E aí eu fui correndo para lá, porque meu caso era um caso grave, que eu estava sentindo muita dor. E aí veio um médico me ver de fora, e o médico falou assim, olha, o João vai ter que fazer uma cirurgia muito séria na coluna, porque o João pode, com um estirão do crescimento, o João está ficando muito curvado com a escoliose, uma hora a coluna dele pode quebrar. E por isso que ele está sentindo muita dor. Ele está crescendo e a coluna dele não está acompanhando, não está conseguindo. Então pode ter um risco de quebrar a coluna, pode ter um risco de lesionar ainda mais. Só que aí o médico falou assim, olha, a cirurgia é muito séria, tanto que ele pode perder todos os movimentos, pode morrer na mesa de cirurgia, mas ele pode viver normal e melhorar, ficar sem essas dores e seguir a vida dele. E eu lembro que nesse momento eu olhei para minha mãe e a minha mãe olhava para mim e só confiava em Deus. A gente pegou o nosso terço, a gente rezou, consagrou, falou, a gente vai fazer essa cirurgia, mas quem vai operar não vai ser Jesus, não vai ser os médicos, vai ser Jesus pelas mãos de Maria. Vai passar à frente, Maria vai, Nossa Senhora vai fazer essa cirurgia pelo intermédio junto com Jesus e eles que vão nos operar. Não somente eu ia ser operado, mas toda a nossa família, né? Porque a nossa família vive a mesma coisa. E aí eu fui para essa cirurgia. E aí era para ser 6 horas de cirurgia e do nada a minha cirurgia durou 10, 11 horas de cirurgia, ninguém entendia o que tinha acontecido, mas uma cirurgia muito delicada, onde teve que abrir toda a minha coluna. E no final, graças a Deus, a cirurgia deu certo, deu muito certo. A cirurgia foi um sucesso e eu fui para a UTI. Só que aí lá na UTI, o que aconteceu? Era para eu ficar 12 horas na UTI de recuperação e voltar para o quarto. Só que eu não conseguia me recuperar. Eu não conseguia sentar, não conseguia falar direito, eu não conseguia mexer os braços. E aí foram descobrir que eu tinha ficado tetraplégico. Eu tinha ficado tetraplégico na mesa de cirurgia. Não entendiam por quê, porque a cirurgia tinha sido um sucesso. E aí eu não conseguia falar direito, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia escovar meus dentes, eu fiquei dependendo das pessoas por tudo.
Eu quase morri 5 vezes. E nesse tempo todo, trocando remédios, antibióticos, para ver o que aconteceu. E descobriram que eu estava com uma infecção. E essa infecção tinha tomado o meu corpo todo. Quando mexeu na coluna, mexeu com a infecção, e aí a infecção aflorou meu corpo. Então eu tive que abrir a cirurgia 3 vezes para poder fazer essa limpeza da infecção. E ali eu achei que, por um momento, poderia ser o meu final. Mas eu sempre acreditei que Deus tinha um propósito na minha vida. Deus tinha algo mais para minha vida, algo mais, que Ele tinha algo mais para realizar, não só na minha vida, mas através de mim. Tanto é que, na época que eu estava operado lá, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas rezaram por mim, muitas pessoas iam na missa, que não iriam, mas para pedir por mim, pessoas de outra religião, pessoas de outros países rezando por mim. O meu médico, na época, era fumante, você sentiu o cheiro mesmo de longe, ele falou, olha, eu vou parar de fumar e pedir a Nossa Senhora uma promessa, que eu falei que enquanto você não melhorar, eu não ia fumar. Então, tipo assim, eu sabia que Deus tinha algo para mim através daquela cirurgia, não só para mim, mas para muitas pessoas. E eu falei com o Senhor, falei, Senhor, se você me tirar daqui, eu até fiz uma coisa errada, hoje eu até vejo, mas na hora do desespero a gente faz muitas coisas que às vezes a gente não pensa. Mas eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, mas eu fiz uma promessa sincera com ele. Falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou entregar minha vida pela evangelização. Vou entregar minha vida pelos outros jovens, eu quero fazer a diferença, eu quero mostrar para as pessoas o quanto é bom viver, o quanto é bom estar vivo, o quanto é bom estar de pé, o quanto é bom valorizar a vida. Hoje a gente vê tanto jovem se matando por poucas coisas, sabe? Por motivos fúteis. Cada um tem seu motivo, eu entendo, mas nenhum motivo é motivo para tirar a sua vida, sabe? Tirar de nada. E aí falei com o Senhor, Senhor, me dá essa oportunidade, me dá essa oportunidade de viver de novo e tal. E o Senhor me trouxe de volta. O Senhor me tirou da cadeira de roda, o Senhor me tirou de uma cama de hospital, o Senhor me tirou de um andador e me trouxe de volta. E aí eu falei, Senhor, agora é a hora de eu fazer a tua vontade. E eu comecei a me recuperar, comecei a andar de novo, comecei a recomeçar a minha vida, né? E aí, com dois anos após a cirurgia, 2 anos e meio, aqui na minha paróquia tinha uma cristoteca, né? Dentro de um retiro. Sim. E aí você já estava com que idade, mais ou menos, já? 16 anos. 16, 17 verdade. Porque 15 anos eu fiz a minha cirurgia. Aí fiquei 2 anos em off, né? Querendo, me recuperando e tal. E aí, para 16, 17 anos, tinha um retiro que eu já tinha feito aqui na minha cidade. Eu já participava. Na época, eles me ajudaram muito também. Na época que eu estava internado, mandava mensagens e tal. E aí, dentro desse retiro, tinha uma cristoteca. Nos outros anos, a cristoteca não tinha sido legal. Não foi um momento legal, assim. Era um grupo de jovens que você já estava ali ingressado também? Era o encontro de adolescentes. Legal. Aí, dentro tinha uma cristoteca, e aí não tinha sido legal. Aí, nos outros anos, eu falei, olha, deixa que eu conheço umas músicas católicas, que eu sempre ouvi muita música católica. E eu vou fazer a cristoteca, eu vou reunir no pendrivezinho, tem um computador, e aí eu vou fazer a cristoteca. Na hora que eu coloquei a segunda música, a primeira vez que eu fui tocar, assim, os meninos já pegavam o microfone, ó, DJ JP, DJ JP, DJ... Pelo amor de Deus, não faz isso não. Faz as musiquinhas aqui. E aí, ficou muito bom, fiz 1 hora de cristoteca nesse ano. No outro ano eu fiz de novo. Aí nesse segundo ano, teve 2 cristotecas eu fiz. Aí na quarta cristoteca, a diocese que me descobriu a renovação carismática. Eu comecei a tocar. Eu comecei a tocar nas outras cidades, fazendo cristoteca, tudo com computadorzinho. E eu falei, epa, acho que eu encontrei o meu chamado. Eu acho que é isso que o Senhor quer da minha vida. Eu acho que é isso que o Senhor quer de mim. E aí eu comecei a tocar aqui nas cidadezinhas, fui aceitando o propósito e tal. E aí a diocese me chamou para tocar no retiro de carnaval. E eu já estava com passagem comprada para Canção Nova. Eu ia passar meu primeiro carnaval na Canção Nova. E eu falei, eu vou para Canção Nova ou faço o que o Senhor me pediu, que é fazer a minha missão? Aí eu falei, não, eu vou fazer o que ele pediu. Aí eu comecei a tocar, toquei no retiro de carnaval e tal. E aí eu comecei a tocar para o Espírito Santo todo. Comecei a sair e tal. Aí veio a pandemia deu uma segurada. Eu falei, agora o Senhor quer que a gente sossega, não quer que a gente fique. E aí, em 2022, Deus me deu a graça de ser indicado no Troféu Louvemos, né? Troféu Louvemos, como o DJ católico do ano, ser indicado como um dos DJs católicos do ano, e isso foi a maior confirmação que Deus me deu na minha vida. Não ter recebido o prêmio, para mim, não foi
a tristeza, mas sim foi uma confirmação de poder estar lá, sabe? Da sua missão, né? De poder olhar para trás e falar, o Senhor me quer aqui mesmo. O Senhor me quer e o Senhor tem confirmado a minha missão. Então, ali que eu comecei a entender o que o Senhor queria fazer de mim, sabe? Foi através de uma vida toda com dificuldade, uma comprovação, que aí eu fui deixando meu coração ser trabalhado para poder entender o que o Senhor queria fazer na minha vida. E hoje eu entendo que tudo que eu passei foi para que hoje eu pudesse ser a pessoa e o evangelizador que eu sou hoje. Até peço desculpas que eu falo muito, mas eu... Não tem problema não, segue o baile. Eu me empolgo porque se eu parar, eu acabo chorando. Aí eu me seguro para poder chorar. Oh, meu Deus. Mas tipo assim, como tá muito relacionado à sua vida ali, o seu chamado, né? Como é que foi os sentimentos para você de ver as coisas assim acontecendo na sua vida? Olha, foi muito assim, no início eu nunca fui de acreditar, de tipo assim, falar, o Senhor quer que eu seja DJ católico, porque era uma coisa muito nova, é uma coisa nova na igreja. Então, tipo assim, eu fazia mais por gostar mesmo, por hobby, por ser algo que era legal e tal. Mas aí depois eu fui entendendo que o Senhor não queria que fosse algo legal, mas que fosse algo profético, algo que mudasse a vida das pessoas, entendeu? Não era para ser uma brincadeira, não, mas era para ser algo de ser levado a sério, não de não ser mais um jovem, um adolescente, sim de ser um profeta, de ser alguém que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. E aí eu fui tomando posse do meu chamado, eu fui tomando posse do que o Senhor queria fazer na minha vida. Por mais que eu sou uma pessoa que muitas vezes não sei se a palavra certa é desacreditado, mas eu sou uma pessoa que eu demoro muitas vezes para reagir, sabe? Então, tipo assim, entendo. E aí eu demorei muito para pegar no tranco, assim, como dizem. Então, assim, quando eu falei, é isso que o Senhor quer de mim, aí eu falei, não, então vamos fazer a diferença, vamos buscar ser o melhor e vamos fazer o melhor para Jesus. E aí, para ver essas coisas acontecendo foi muito rápido, mas graças a Deus que aqui em casa, meus pais sempre me deram muito apoio. Meus pais sempre iam comigo nas missões, quando eu era mais novo, sempre iam junto, montavam meus equipamentos, ainda vão comigo. Meu Que pai e meu missão quando meus amigos, as pessoas que estão perto de mim não podem ir comigo. Então, tipo assim, todo mundo me apoia, minha namorada também, todo mundo junto comigo, todo mundo acredita na missão, e isso faz as coisas serem diferentes, sabe? Então, eu costumo dizer também que eu não sou um DJ que evangeliza, eu sou um evangelizador DJ, porque a evangelização vem sempre à frente de qualquer ministério. Então, eu só sou um DJ porque eu descobri um modo de poder evangelizar através da língua. Acho que deu para entender, né? Com certeza, perfeitamente. E realmente, né? Tá tudo muito ali envolvido no seu chamado e você evangelizar através da música, né? Trazendo essa alegria, com certeza contagia as pessoas. E como que você faz para equilibrar o seu ministério como DJ e a sua vida de oração, participação na igreja, a sua vida pessoal? Ultimamente tem sido bem complicado. Todo final de semana, muitas vezes, a gente está em missão, viajando. Já teve final de semana eu estar em 2 estados ao mesmo tempo, assim. Meu Deus! Aí, voltar na segunda ou na terça-feira já ter que trabalhar até sexta-feira, e avião, ônibus de novo, missão. Algo muito complicado, mas é o que eu falo. Quando a gente se entrega para fazer a vontade de Deus, tudo encaixa. Por mais que é difícil, é cansativo, é desgastante, mas não tem dinheiro que paga, não vale dinheiro, não vale a pena, vale a vida, entendeu? Vale a vida doada, vale um céu e vale aquilo que a promessa que um dia eu fiz para Jesus, sabe? A conversa que um dia eu tive com Jesus, que eu queria doar a minha vida. Então eu quero doar, não importa onde seja, entendeu? Eu quero doar a minha vida. Então assim, é complicado porque eu tinha uma vida aqui de grupo de oração, de renovação carismática, eu já fui coordenador de ministério jovem e hoje eu não consigo participar durante a semana porque eu tenho meu trabalho, eu sou formado em educação física, sou professor de educação física, então, assim, exige muito de mim que eu trabalho à noite, e aqui os grupos de oração também são à noite, então, no final de semana é missão, mas é sempre tentar estar em comunhão com a igreja, oração pessoal, tentando buscar viver ao máximo do chamado que o Senhor nos fez, sabe? É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Às vezes a gente
nessa correria de viagem, às vezes é um momento que a gente tem de intimidade com o Senhor, é ali na estrada, é ali, às vezes, partilhando com o padre atendendo a gente na paróquia mesmo, e que a gente está, e é assim, eu falo que na minha paróquia eu sou turista, que às vezes eu aqui no final de semana, entendeu? Geralmente eu estou indo nas missas em outros lugares. Então, assim, é difícil, mas não é impossível. A gente tenta, no fundo, conciliar um pouco a vida pessoal, a vida particular, com a vida profissional e ainda tem a vida ministerial, que é mais complicado ainda, porque não fala somente do nosso corpo, mas também do nosso espírito, né? Então tem que estar tudo de acordo. Não é, volta a falar de novo, não é fácil, mas também não é impossível. Nossa, mas traz a nossa felicidade completa também, né, João? Você me perguntar se eu gostaria de fazer outra coisa, se eu trocaria, não troco. Dinheiro no mundo não troca isso. O mundo não troca isso, de verdade. E, João, existe algum santo ou passagem bíblica que inspira o seu trabalho na evangelização? Olha, tem uma passagem bíblica que mexe muito comigo. Depois eu vou contar também do santo, mas é a passagem de Marcos 16, que vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso para mim é uma ordem, sabe? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só que eu não prego somente tocando. É o pregar com a vida, evangelizar com a vida, como São Francisco vai dizer. Pregue com a vida, se necessário, use palavras. Então, eu trabalho na academia, eu tento falar de Deus. Eu estou na internet, eu tento falar de Deus. Eu estou aqui, eu estou falando de Deus. Eu estou no futebol, eu estou falando de Deus. Então, é a todo momento evangelizar, a todo momento fazer a vontade de Deus, buscar fazer a vontade de Deus. Em todos os momentos a gente consegue, mas a gente tenta, a gente busca fazer a vontade de Deus. E outra pessoa que eu tenho também como muita inspiração é o próprio São João Paulo II, que nos mostrava e nos falava muito que era possível viver essa santidade, que era possível, que valia a pena. Era um papa que sempre estava sorrindo, mas também sabia exortar, que sempre estava acolhendo a juventude, que sempre estava caminhando com a gente, e isso mexia muito com o meu coração. Eu peguei um pouco do papado dele quando eu era ainda menor, mas é uma inspiração que eu tenho para minha vida. Hoje ainda também com Carla Cutts, mostrando ainda mais ainda na nossa realidade, no nosso dia a dia, o quanto é bom ser de Deus, o quanto é maravilhoso fazer a vontade de Deus. E isso mexe muito comigo, muito comigo. E mais ainda é viver tudo que eu vivi, sentir o que eu senti e não querer que as pessoas sintam a mesma coisa. Que as pessoas valorizem a vida, que as pessoas se sintam amadas, que as pessoas se sintam importantes. Não para as outras pessoas, mas porque há um Deus que se importa com a gente, sabe? O amor e a importância das outras pessoas pouco importam diante disso, mas saber que há um Deus que cuida, que está sob o controle das nossas vidas. Então, é isso que me motiva a não parar. É isso que me motiva a sempre estar de pé. É isso que me motiva a ir aonde tem que ir, sabe? As pessoas às vezes me falam: mas você foi lá em tal lugar que é longe, você pegou, não paga, não é dinheiro, não estou indo por dinheiro, não tô indo porque é o meu chamado. Tô indo porque eu tenho sede pelas almas, entendeu? Dom Bosco vai dizer: dai-me almas e ficai com o resto. O que me importa é uma juventude santa. Então é isso. Dai-me almas, fico com o resto. Eu não quero glória, eu não quero Instagram, não quero essas coisas. Eu só quero uma juventude santa. É isso que me importa. É isso que me passa. Você, às vezes, de uma balada, sair de um momento, tô aí e falar: olha, hoje eu nunca dancei como eu dancei essa noite, nunca louvei como eu louvei essa noite, eu nunca passei uma festa sem beber e hoje eu pude ver que eu posso viver uma festa de verdade sem beber, sem usar drogas, sem prostituição, e você ainda mudou a minha vida, sabe? De poder falar uma palavra de bênção, de poder orar sobre, porque eu costumo falar, se você for ver alguns vídeos que tem na internet de alguns programas que eu já participei, costumo falar que não é fácil, não é só você ser DJ, não, você é chamado a ser um ministro, você tem que ministrar música, ministrar oração, então é sempre falar algo de diferente, para falar algo que aquele coração precisa de ouvir. Então, é isso que eu busco fazer e é isso que me motiva estar sempre buscando fazer a vontade de Deus, buscando sempre ir no coração das pessoas. Então, eu até quero deixar isso para as pessoas que acompanham aqui o seu trabalho, a sua missão, que há um Deus que se importa com a gente, há um Deus que espera a gente, há um Deus que
que quer cada vez mais de nós. Então, é tempo da gente se deixar ser amado por Deus, deixar ser moldado por Deus. A gente vive uma juventude muito mimizenta, que eu costumo falar, uma geração muito fraca, que tudo é isso, tudo aquilo, eu não me amo, o TikTok é isso, o TikTok... A gente tem que acordar para a vida e ver que há um Deus que nos ama, que só o amor dele nos basta. A gente não precisa de mais nada. Então, é isso que me motiva a não parar. Sim. E são pessoas igual você, igual outras pessoas que botam a cara para fazer as coisas acontecer, que também falam, opa, não tô sozinho, sabe? Tem loucos igual a mim que botam a cara para bater, que tá para evangelização, que quer almas igual eu quero, sabe? Então, assim, eu louvo muito a Deus pela sua vida. Fiquei muito feliz de poder estar. Nós que agradecemos, JP, pelo seu testemunho incrível. Assim, né? A sua vida é um milagre, não só para si mesmo, né? Para os seus pais também, porque foi ali uma maneira de Deus, na verdade, juntar os seus pais através de você. A minha mãe fala que se não fosse eu, não sei o que seria do casamento dela. Então, assim, e hoje, depois de mim, tem a minha irmã. Então, assim, Olha que bênção. Uma bênção, sabe? Meus pais, a minha irmã é mais nova do que eu. Eu tenho 26, a minha irmã tem 20 anos. Então, assim, são presentes de Deus para minha vida, sabe? E a minha família é minha base. As pessoas falam que, às vezes você tá pensando já em sair de casa e fazer... Eu falei, eu não. Eu amo a minha família, quero estar pertinho deles. Que bonitinho. Não consigo ficar longe, não. Não consigo ficar longe dos meus pais, não. Então, assim, sou muito grato pela minha família, pelos meus tios, as pessoas que estão ao meu redor, sabe? De ver, de acreditar nas coisas que eu acredito, sabe? De, pelo menos, acreditar em mim, nos meus sonhos. E eu quero partilhar rapidinho um testemunho que aconteceu comigo. Eu trabalho numa academia e esses dias tinha uma senhora malhando lá na academia e ela estava com o personal lá e tal. E eu comecei a conversar com ela e com o personal. Eu fui falando, olha, Deus é bom demais e tal. Ela falou, nossa, Deus é maravilhoso, Deus é incrível e tal. E a gente conversando assim. Aí eu falei, aí o personal até brincou, esse menino aqui podia ter motivos para reclamar e tal, mas só felicidade. Eu falei, não tem motivo para reclamar mais da minha vida, não. Eu só agradecer e tal, essas coisas. E aí, uma pessoa me chamou para ajudar no exercício, eu fui e tal. E aí, na hora que eu desocupei, o personal foi e me chamou. Aí falou, vem cá, rapidinho. Conta para essa pessoa aí, para essa senhora, quem você é. Aí eu fui e falei de mim, da minha vida. Meu filho, eu tô todo arrepiado aqui, porque nós rezamos por você. Na época que você estava operado, ela falou, eu sou evangélica, mas minha filha é católica. A gente assistia a missa todos os dias juntos. Eu ajudava ela a rezar o texto, a gente rezava pela sua vida. Eu mal te conhecia, que eu conhecia só sua família e tal, mas a gente rezava pela sua vida e a gente acreditava que Deus ia fazer um milagre na nossa vida. E hoje eu tô te vendo aqui, aí eu falei assim, caraca, como que Deus é louco, sabe? E aí eu só abracei, eu falei assim, obrigado, eu sou o resultado da oração da senhora. Eu tô aqui por causa da oração da senhora. Não somente da senhora, mas de todas as pessoas que rezaram por mim. Então, isso mostra o quanto que Deus é real, sabe? O quanto que a promessa de Deus cumpre, o quanto que o poder da oração move a nossa vida e muda a nossa história. E aí fica de testemunho também para as pessoas que, independente da situação que a gente está vivendo, o poder da oração muda tudo. O poder da oração é capaz de transformar tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu poderia contar até muitos testemunhos aqui, mas eu só queria contar isso para você ver que quanto, tem 12 anos que isso aconteceu, que eu operei, 12 anos. E agora que eu vi isso, sabe? Eu falei, caraca, que doideira, que felicidade. Eu saí daquele dia da academia, eu estava cansado, mas tudo valeu a pena para mim. Eu falei, nossa, o dia hoje foi muito bom. Você se sentir amado por Deus através de outras pessoas também foi sensacional, sensacional. Então, assim, são essas coisas que fazem meu dia acontecer, fazem as coisas valer a pena, sabe? Eu não levanto da minha cama para poder trabalhar ou para ganhar dinheiro, eu levanto da minha cama porque eu estou vivo e é isso, eu quero viver, entendeu? O resto é tudo a consequência que pode acontecer. Nossa, Deus é muito bom o tempo todo e Ele tem um olhar especial para cada um de nós, realmente. Particular, muito particular.
Sim. JP, mais uma vez agradecemos a sua presença aqui, com certeza vai edificar outras pessoas, assim como me edificou a sua história de vida, seu testemunho, seu ministério, que é importante para todos nós. Que Deus abençoe os seus dons e é isso. Quero agradecer muito, de verdade, muito pelo carinho, pela consideração, por se lembrar também de mim. Muito obrigado a todos também que estão acompanhando aqui com a gente. Dizer que conta comigo, o que precisar. Eu estou nas redes sociais, se as pessoas quiserem me acompanhar, @DJJP da Imaculada, plataformas de áudio, Instagram, Facebook. Não sei se alguém usa mais Facebook, mas se usar, tem. E aí, precisando também de mim, pode mandar um direct, pode entrar em contato. Vai ser uma honra poder partilhar e estarmos juntos em Deus. Amém. E no Spotify está também, no Deezer. Apple Music, Tidal e outras. Opa, aí sim, hein? Para pesquisar lá, em breve tem música nova chegando. Show. Eita, glória, aleluia. Amém. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchauzinho! Pessoal,